Doutora, ele vai morrer. Meus filhos vão morrer de fome. Eu ouvi essa frase da boca do Renato, um empresário de São Paulo, e nunca mais esqueci. Os gêmeos dele, Lucas e Caio, tinham poucos meses e estavam há dias recusando mamadeira. Choravam sem parar. Um choro fraco, rouco, de quem já não tinha força. Renato gastou uma fortuna, pediatras, renomados, fórmulas importadas, enfermeiras, babás, especialistas. Uma por uma, todas desistiam. E o médico foi claro. Se não comerem em 48 horas, vai ter internação e sonda. A mãe Vanessa tinha ido embora logo após o parto. Deixou só um bilhete e sumiu do mapa. Renato tentava ser pai e mãe, mas o desespero grudou nele como sombra. Era uma mansão grande e bonita, e gelada. Um lugar cheio de choro. Foi aí que entrou a Jéssica, a faxineira nova, indicada pela governanta. Discreta, simples olhos atentos. No terceiro dia, ela subiu com 2 mamadeiras na mão e disse firme, sem pedir desculpa. Seu Renato, deixa eu tentar. Só uma vez. Ele nem respondeu, só assentiu derrotado. Jéssica sentou na poltrona, puxou os 2 pro peito, balançou devagar e começou a cantarolar baixinho como quem embala um segredo antigo. E aconteceu o impossível. Lucas parou de chorar. Abriu a boca. Mamou. Caio fez o mesmo. O quarto ficou em silêncio e eu vi um homem adulto desabar sem fazer barulho. Às vezes não é o leite, é o colo, é o amor que finalmente chega. Naquela noite, Renato não conseguiu dormir. Ficou sentado no chão do quarto, encostado na parede, olhando Lucas e Caio dormirem pela primeira vez em semanas. Barriga cheia, respiração tranquila, um silêncio que parecia sagrado. Ele chorou ali mesmo em silêncio, com medo de qualquer barulho quebrar aquele milagre. No dia seguinte, quando os bebês acordaram, o pânico voltou por alguns segundos. Renato sentiu o coração disparar. E se foi só sorte. Mas bastou Jéssica entrar no quarto. Ela nem precisou pegar as mamadeiras. Só falou baixo. Bom dia, meus amores. Os 2 pararam de chorar na hora. Foi ali que Renato entendeu não era coincidência. Era vínculo. A rotina da casa mudou rápido. Médicos cancelados. Internação suspensa. As babás foram dispensadas. Jéssica passou a chegar mais cedo, sair mais tarde. Não reclamava. Não pedia nada. Fazia tudo com um cuidado que não parecia trabalho. Parecia maternidade. Os gêmeos começaram a ganhar peso, a sorrir, a dormir melhor. E Renato começou a respirar de novo. Mas junto com o alívio, veio uma culpa estranha. Ele percebia que os filhos se acalmavam com ela de um jeito que nunca acontecia com ele. Doía. Mas ao mesmo tempo, salvava. Uma noite na cozinha, ele perguntou quase sem voz. Jéssica, por que você se importa tanto? Ela demorou a responder. Olhou para a xícara de café, respirou fundo. Porque eu já fui essa criança que chorava sem colo. E porque ninguém merece começar a vida se sentindo sozinho. Aquilo acertou Renato em cheio. Com o tempo, a presença dela deixou de ser só necessária. Virou essencial. Os bebês chamavam mamã, apontando para ela mesmo sem entender as palavras direito. Jéssica chorava escondido, achando errado ocupar um lugar que não era dela. Renato dizia que errado era deixar um vazio onde só cabia amor. Entre noites sem dormir, fraldas trocadas e risadas tímidas na cozinha, algo nasceu ali. Não de repente, devagar, respeitoso, real. Meses depois, quando alguém perguntou às crianças quem era a mãe delas, Lucas respondeu sem pensar, abraçando as pernas de Jéssica. É ela. E Renato soube: família não é quem vai embora. É quem fica quando tudo desmorona. E fica de verdade. E você, o que essa história despertou em você? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração. Renato, você tem certeza de que é isso mesmo que você quer? A pergunta de Jéssica veio baixa, quase um sussurro, numa noite silenciosa em São Paulo, enquanto Lucas e Caio dormiam no quarto ao lado. Renato ficou alguns segundos em silêncio. Não era dúvida, era medo de errar de novo. Desde que Jéssica tinha entrado naquela casa, tudo tinha mudado. A mansão fria virou lar. O choro virou riso. O desespero virou rotina. Mas agora havia algo novo crescendo ali,
algo que ia além do cuidado com as crianças. Renato se aproximou dela devagar e disse com a voz firme, mas emocionada: "Eu tenho certeza desde o dia em que você salvou meus filhos, e salvou a mim junto." Jéssica chorou. Não de tristeza, de alívio. Durante a vida inteira tinha cuidado dos outros, dos irmãos da mãe doente, agora dos gêmeos. Mas nunca tinha sido escolhida. Pela primeira vez, alguém não precisava dela só por necessidade queria ficar. O relacionamento não foi rápido. Foi cuidadoso, respeitoso. Construído entre madrugadas, acordados, papinhas preparadas juntos, risadas cansadas na cozinha. Os gêmeos cresceram chamando Jéssica de mãe sem ninguém ensinar. Simplesmente sentiam. Quando Vanessa, a mãe biológica, nunca ligou, nunca apareceu, nunca perguntou nada a Renato. Entendeu de vez maternidade. Não é sangue, é presença. Meses depois, ele pediu Jéssica em casamento ali mesmo na sala, depois de colocar os meninos para dormir. Nada de luxo, só verdade. Eu quero que você seja minha esposa. E se você aceitar, mãe deles também. De verdade. No papel e na vida. Ela tremia quando disse sim. O processo de adoção foi longo, burocrático, cansativo. Mas no dia em que o juiz assinou o documento, Jéssica abraçou Lucas e Caio como se estivesse segurando o mundo inteiro. Agora era oficial aquilo que o coração já sabia. Os anos passaram. A casa se encheu de brinquedos e histórias antes de dormir bolos de chocolate e joelhos ralados. Renato nunca mais colocou o trabalho acima da família. Jéssica voltou a estudar. Viraram uma família improvável e perfeita do jeito deles. Porque no fim, família não é quem promete ficar. É quem fica quando tudo está desmoronando e escolhe amar todos os dias. Essa mulher aqui não salvou só a vida dos meus filhos. Ela salvou a minha. Renato disse isso com a voz embargada diante de todos no meio do jardim iluminado por luzinhas simples na festa de 5 anos de Lucas e Caio. As crianças corriam descalças pela grama, rindo alto, saudáveis, felizes. Ninguém ali imaginaria que aqueles 2 meninos um dia quase morreram de fome. Jéssica ficou parada sem saber onde enfiar as mãos. Nunca gostou de holofote. Sempre preferiu os bastidores. Mas naquele momento todo mundo olhava para ela como quem reconhece algo raro, uma mãe de verdade. Os anos tinham passado rápido. A mansão, antes silenciosa e pesada, agora vivia bagunçada. Tinha desenho colado na geladeira, brinquedo espalhado pela sala, cheiro de bolo no forno. Renato mudou também. O homem tenso e ausente deu lugar a um pai presente que buscava os filhos na escola, lia histórias antes de dormir e dizia: "Eu te amo sem vergonha." Jéssica voltou a estudar. Pedagogia. Dizia que queria entender melhor aquilo que sempre fez com o coração. Lucas e Caio se orgulhavam. "Minha mãe cuida de criança." E ela sorria com os olhos marejados toda vez. A mãe biológica nunca apareceu, nunca ligou, nunca perguntou. No começo isso doía. Depois perdeu importância, porque a ausência não compete com presença diária, com colo, com escolha. Certa noite, Renato observava Jéssica no tapete da sala, ensinando os meninos a plantar sementes em copinhos de plástico. Terra nas mãos, risada, solta paciência infinita. Ele pensou em como a vida tinha sido cruel e generosa ao mesmo tempo. Se tudo tivesse dado certo desde o início, talvez eles nunca tivessem se encontrado. Lucas tropeçou, ralou o joelho e correu direto para ela. "Mãe." Ela soprou o machucado, beijou, fez passar. Renato entendeu ali mais uma vez que família não nasce pronta. Ela se constrói, às vezes na dor, às vezes no improvável, mas sempre na escolha diária de ficar. Hoje, quando alguém pergunta como tudo começou, Renato resume simples. Começou quando alguém resolveu amar, sem obrigação nenhuma. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Família não é quem gera, é quem segura no colo quando o mundo ameaça desabar. E você acredita que amor pode mudar destinos? Conta aqui nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que falam direto com o coração. "Mãe, você vai na apresentação hoje, né? Promete que vai sentar na primeira fila." Jéssica se agachou, ajeitou a gravata torta de Lucas e sorriu com os olhos marejados. Caio segurava a mão dela com força, como se ainda tivesse medo de que aquele amor pudesse escapar. Eles já tinham 7 anos, crescidos, seguros, amados. A escola era simples, mas cheia de vida.
Renato observava de longe, encostado no muro, e pensava em como tudo parecia impossível anos atrás. Aqueles dois meninos que um dia quase não sobreviveram agora discutiam quem ia ler o texto mais alto no palco. Quando a apresentação começou, Jéssica estava lá. Primeira fila, celular na mão, tremendo coração disparado. E quando ouviu a voz de Caio ecoar no microfone clara e confiante, ela não segurou as lágrimas. Não era só orgulho, era memória, era sobrevivência. Depois, no pátio, uma professora comentou com naturalidade. Dá pra ver como eles são seguros, têm uma base forte em casa. Jéssica agradeceu com um sorriso tímido. Renato sentiu um nó na garganta. Aquela frase dizia tudo. Em casa, a rotina seguia comum. Lição espalhada pela mesa-panela no fogo, risada no corredor. Às vezes o passado voltava em silêncio, mas já não doía como antes. Tinha sido transformado. Certa noite, depois que os meninos dormiram, Renato disse baixinho: "Você sabe que nada disso teria existido sem você, né?" Jéssica respirou fundo. "Eu sei. Mas também sei que se eu não tivesse aparecido, alguém apareceria. Amor sempre encontra um jeito." Ele discordou em silêncio, porque sabia nem todo mundo escolhe ficar. Os anos passaram. Os gêmeos cresceram ouvindo a mesma história antes de dormir. Não sobre abandono, mas sobre escolha, sobre alguém que ficou quando podia ir embora, sobre uma mãe que não nasceu mãe, se tornou. E um dia, já adolescentes, Lucas disse algo que Jéssica guardou para sempre. "Mãe, se eu for metade do que você é, já vou ser um homem bom." Ela abraçou os dois forte, como naquela primeira vez, como sempre. Porque família não é começo perfeito. É continuidade. É presença repetida. É amor que insiste. E você? Quem ficou por você quando tudo parecia perdido? Conta nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que mostram que o amor verdadeiro muda destinos. Eu só queria que vocês soubessem que foram escolhidos todos os dias. Renato disse isso numa noite tranquila, sentado na sala, enquanto Lucas e Caio, já com 15 anos, ouviam em silêncio. Não era uma conversa planejada. Veio do nada. Talvez da necessidade de fechar um ciclo. Os meninos já sabiam da história. Não em detalhes cruéis, mas o suficiente. Sabiam que tinham nascido de uma ausência e crescido dentro de uma escolha. E sabiam, acima de tudo, que Jéssica não era mãe por acaso. Era por decisão. Ela ouviu da cozinha com o pano de prato na mão, o coração apertando. Mesmo depois de tantos anos, ainda existia um medo bobo dentro dela, o de um dia não ser suficiente. Mas bastou olhar para os dois. Altos, fortes, seguros. Olhar firme. Abraços fáceis. Era ali que estava a resposta. "Mãe", disse Lucas, quebrando o silêncio, "se alguém tivesse escolhido a gente uma vez só, talvez não bastasse. Mas você escolheu todo dia." Até quando era difícil. Jéssica sentou no sofá e abraçou os dois como fazia quando eram pequenos. O colo era o mesmo, só os corpos tinham crescido. A vida não foi perfeita. Teve adolescência difícil, portas batidas, silêncios longos. Teve medo do mundo, escolhas erradas, noites de preocupação. Mas nunca faltou diálogo, nunca faltou presença, nunca faltou amor. Renato envelheceu mais leve. Aprendeu que sucesso não era o que ele acumulava fora, mas o que construía dentro de casa. Jéssica se formou, virou professora e levava a mesma doçura para outras crianças, especialmente as que pareciam invisíveis demais. Quando Lucas e Caio saíram de casa para estudar fora, a despedida doeu. Mas não foi vazia. Eles sabiam de onde vinham. E principalmente quem eram. Na última noite antes da mudança, Caio disse algo simples. "A gente não teve começo fácil, mas teve o melhor meio e o melhor amor." A casa ficou mais silenciosa depois, mas não fria. Nunca mais fria. Porque algumas histórias não começam com um final feliz. Começam com dor. E terminam com escolha, presença e amor insistente. E talvez seja isso que salva tudo no fim. Se hoje eles são quem são, é porque alguém ficou quando era mais fácil ir embora. Renato disse isso anos depois, já com os cabelos grisalhos, sentado na plateia de um auditório simples de universidade pública. Lucas e Caio, agora homens feitos, estavam prestes a receber o diploma. Um de engenharia, o outro de psicologia. Caminhos diferentes, essência igual.
Jéssica apertava as mãos no colo nervosa, como se fosse o primeiro dia de escola outra vez. Quando os nomes foram chamados, ela levantou sem perceber, aplaudindo com força, lágrimas escorrendo livremente. Não era orgulho comum. Era sobrevivência transformada em futuro. Depois da cerimônia, no meio do abraço apertado dos 4, Caio cochichou no ouvido dela. Tudo começou com você segurando uma mamadeira, lembra? Ela riu e chorou ao mesmo tempo. A vida seguiu. Os meninos foram morar fora, construíram histórias próprias, erraram, acertaram, mas nunca se perderam de si mesmos. Sempre voltavam, sempre ligavam, sempre diziam, tô bem, mãe. Renato e Jéssica envelheceram juntos sem pressa. A casa ficou mais silenciosa, mas nunca vazia. Tinha memórias nas paredes, fotos tortas, risadas guardadas nos cantos. Às vezes Jéssica sentava sozinha na poltrona da sala, a mesma onde tudo começou, e lembrava daqueles 2 bebês frágeis, chorando de fome. Ela pensava em como um gesto simples tinha mudado tudo. Não foi dinheiro, não foi técnica, foi presença. Anos depois, já adulto, Lucas disse algo numa conversa qualquer. Se um dia eu for pai, quero ser o tipo de pai que fica, do jeito que vocês ficaram. Jéssica sorriu em silêncio. Era ali que estava o verdadeiro final feliz. Porque a história deles nunca foi sobre abandono. Foi sobre escolha, sobre amor cotidiano. Sobre alguém que disse, eu fico quando ninguém mais quis. E talvez essa seja a maior lição de toda a família, não é quem começa a história com você. É quem permanece até o fim. E você quem ficou por você quando tudo parecia difícil? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias reais intensas e cheias de coração. Mãe, foi você que me ensinou a escolher ficar. A frase veio num domingo simples desses de almoço demorado, quando Lucas segurava o filho recém-nascido nos braços pela primeira vez. Caio observava em silêncio emocionado. Renato estava sentado à mesa mais quieto que o normal. Jéssica sentiu o mundo girar devagar. O bebê chorou frágil, perdido. Instintivamente, Jéssica se levantou, pediu licença e o pegou no colo. Encostou no peito, balançou de leve. O choro cessou quase na hora. O silêncio que se formou não era surpresa. Era reconhecimento. Renato abaixou a cabeça. Aquela cena fechava um círculo que tinha começado décadas atrás, naquela mesma poltrona da sala com 2 mamadeiras e um desespero que quase os engoliu. A vida tinha seguido seu curso. Lucas virou um pai presente do tipo que aprende a trocar fralda sem reclamar. Caio, agora psicólogo, trabalhava com crianças em situação de abandono. Dizia que não escolheu por acaso. Escolheu por história. Jéssica envelheceu com serenidade. Os cabelos brancos chegaram às mãos, ficaram mais lentas, mas o olhar continuava o mesmo atento, acolhedor, firme. Na escola onde dava aula, era conhecida como a professora que escuta. As crianças sentiam. Sempre sentiram. Renato, já aposentado, gostava de repetir que o maior negócio da vida dele tinha sido ficar. Ficar quando tudo parecia perdido. Ficar quando amar dava medo. Numa tarde qualquer, Jéssica sentou sozinha na sala. A casa estava cheia de vozes, mas ela se permitiu lembrar. Dos choros. Do medo. Da decisão tomada sem pensar muito, mas sentindo tudo. Ela nunca salvou ninguém sozinha. Mas esteve ali. E isso bastou. Lucas entrou, sentou ao lado dela e disse, se hoje existe uma nova história começando, é porque alguém não desistiu lá atrás. Ela sorriu. Não precisava dizer nada. Algumas pessoas passam pela vida, outras ficam, e algumas transformam tudo só por escolher amar. E você quem ficou por você quando era mais fácil ir embora? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes que falam direto com o coração. Se alguém perguntar quem é minha avó, eu vou dizer, é a mulher que escolheu amar antes mesmo de eu nascer. Jéssica ouviu essa frase anos depois, sentada na primeira fileira de um teatro pequeno de bairro durante a formatura do neto mais velho. As mãos tremiam. O coração também. O menino no palco falava com firmeza, mas os olhos procuravam os dela o tempo todo. Como sempre fez. A vida tinha seguido adiante, mas sem apagar nada. Lucas agora era pai de 2. Caio também tinha formado família,
A casa que um dia foi silenciosa e cheia de medo, agora vivia cheia de vozes, bagunça e risadas de criança correndo pelo corredor. Jéssica achava graça quando alguém a chamava de vó. No começo estranhou. Depois entendeu era só mais um nome para o amor que nunca mudou. Renato já andava mais devagar. O tempo deixou marcas no corpo, mas trouxe paz para o coração. Às vezes ele observava tudo em silêncio sentado na mesma poltrona, onde décadas antes quase perdeu tudo. Pensava em como a vida é estranha. Às vezes tira, às vezes devolve multiplicado. Numa tarde simples no quintal, uma das crianças perguntou inocente: "Vó, por que você ama tanto a gente?" Jéssica sorriu. Pensou na resposta, mas respondeu simples: "Porque amar é escolher ficar, e eu já fiz essa escolha uma vez. Nunca mais parei." Ela sabia que aquela história não precisava ser contada em detalhes. Não precisava falar de abandono, fome ou desespero. O que importava estava ali vivo, correndo rindo. Na última vez que Lucas a abraçou antes de ir embora, disse baixinho: "Tudo que eu sou começou com você dizendo eu fico." Jéssica fechou os olhos por um segundo. Não para chorar, para agradecer. Algumas histórias não terminam com aplausos. Elas continuam. Em outras vidas. Em outras escolhas. Em outros colos. E assim o amor que um dia salvou 2 bebês continuou salvando gerações inteiras. Simplesmente porque alguém teve coragem de ficar. E você, quem escolheu ficar na sua história? Conta aqui nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que falam direto com o coração. Vó, quando eu crescer, eu quero ser alguém que fica. Jéssica ouviu isso numa tarde tranquila sentada na varanda, enquanto o neto mais novo desenhava no chão com giz colorido. A frase veio simples, sem peso, mas caiu fundo. Ela sentiu o peito apertar do mesmo jeito que sentiu décadas atrás, quando segurou 2 bebês famintos pela primeira vez. O tempo tinha passado rápido, rápido demais. As mãos estavam mais marcadas, o passo mais lento, mas o coração seguia inteiro. A casa continuava viva, cheia. Sempre tinha alguém chegando, alguém saindo, alguém pedindo conselho, colo ou café. Renato gostava de dizer que aquela casa nunca mais soube o que era silêncio vazio. Mesmo quando todos iam embora, ficava o eco do amor espalhado pelos cantos. Às vezes ele se sentava na poltrona antiga, fechava os olhos e lembrava. Do medo, da culpa, daquela faxineira que subiu as escadas com 2 mamadeiras e mudou tudo. A gente sobreviveu, ele dizia baixo, mais para si mesmo do que para alguém. Jéssica nunca se viu como heroína, nunca gostou desse rótulo. Para ela, tudo começou com um incômodo no peito que não deixou ignorar. Com um eu tento dito no meio do caos. Com uma escolha feita sem garantia nenhuma de final feliz. Agora, vendo os netos crescerem seguros, curiosos, afetuosos, ela entendia que o amor não termina. Ele se multiplica. Numa noite de aniversário simples, Lucas fez um brinde. Se hoje a nossa família existe do jeito que existe, é porque alguém decidiu amar sem obrigação. Kyle completou. E porque esse amor ensinou a gente a amar de volta. Jéssica sorriu sem precisar responder. Algumas histórias não precisam de palavras no final. Elas seguem vivas no jeito de falar, de cuidar, de ficar. Quando as crianças foram dormir, ela apagou as luzes da sala e passou a mão na poltrona. A mesma. Tudo tinha começado ali. A vida não devolveu tudo o que tirou, mas devolveu sentido, devolveu futuro, devolveu amor. E talvez seja isso que importa no fim, não quantas vezes a gente cai, mas quem escolhe ficar ao nosso lado quando a gente mais precisa. E você, quem ficou por você quando tudo parecia perdido, conta nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que nascem da dor e florescem no amor. Se eu tivesse que resumir minha vida em uma palavra, seria gratidão. Jéssica disse isso numa manhã comum, sentada à mesa da cozinha, enquanto o café esfriava e o sol entrava tímido pela janela. Renato ouviu em silêncio. Ele já não tinha pressa para responder a nada. A vida tinha ensinado que algumas coisas só precisam ser sentidas. Os anos tinham passado como páginas viradas com cuidado. A casa continuava cheia mesmo nos dias em que estava vazia. Havia risadas guardadas nas paredes, marcas de crescimento nos batentes das portas-fotos antigas espalhadas pelos porta-retratos. Tudo ali contava uma história que não começou fácil, mas foi construída com insistência. Lucas e Caio,
Agora apareciam menos, cada um com sua rotina, seus filhos, seus desafios. Mas quando apareciam era inteiro. Abraços demorados, conversas longas, olhos que ainda buscavam os dela quando algo apertava por dentro. Mãe, às vezes eu paro e penso. Se você não tivesse ficado, nada disso existiria, disse Caio certa noite, enquanto lavavam a louça juntos. Jéssica sorriu sem drama. Existiria outra coisa, mas não essa. E tá tudo bem reconhecer isso. Ela nunca romantizou a dor. Sabia que tudo teve um preço. Teve medo, teve cansaço. Teve noites em que pensou em desistir, mas também teve sentido. E isso sustentou tudo. Renato, mais quieto com a idade, gostava de observar. Via na família algo que o dinheiro nunca comprou: pertencimento. Ele sabia que não tinha sido um pai perfeito, mas tinha ficado. E isso mudou tudo. Numa tarde chuvosa, Jéssica encontrou no fundo da gaveta uma mamadeira antiga guardada sem perceber. Ficou olhando por alguns segundos. Não chorou. Sorriu. Aquilo não era passado. Era raiz. Algumas histórias não precisam de grandes finais. Elas continuam nos gestos simples, no jeito de cuidar, na escolha diária de permanecer. Jéssica levantou, guardou a mamadeira de novo e foi fazer o almoço. Porque amar para ela sempre foi isso: continuar. E você, se tivesse que resumir sua história em uma palavra, qual seria? Conta nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que mostram que o amor verdadeiro não faz barulho. Ele fica. No fim das contas, a vida foi generosa comigo. Jéssica pensou isso numa manhã silenciosa, sentada sozinha na sala, enquanto a casa ainda dormia. O relógio marcava cedo, mas ela já tinha acordado fazia tempo. Com a idade, o sono ficou mais leve, a memória mais presente. Ela olhou ao redor. A poltrona antiga. A mesa marcada por anos de refeições. As fotos espalhadas, filhos, netos, aniversários, formaturas, abraços. Tudo ali era prova de algo que um dia começou sem promessa nenhuma de dar certo. Renato já não estava mais ali todos os dias. O corpo cansou antes da vontade. Quando partiu, deixou um vazio silencioso, mas também deixou certeza. Ele tinha vivido o suficiente para ver o que ajudou a construir. Partiu em paz. Jéssica sentiu a dor, sentiu saudade, mas não sentiu arrependimento. Amor vivido não pesa, sustenta. Lucas e Caio continuaram vindo, sempre. Com filhos, com histórias novas, com problemas e conquistas. Ainda sentavam à mesa como meninos. Ainda pediam conselhos. Ainda a chamavam de mãe com a mesma naturalidade de sempre. Um dos netos curiosos perguntou um dia: "Vó, você nunca teve medo?" Ela pensou antes de responder. "Tive, muito, mas tive mais medo ainda de não tentar." Naquela noite, sozinha no quarto, Jéssica abriu a janela e deixou o vento entrar. Pensou na jovem que foi. Na faxineira tímida que subiu uma escada com 2 mamadeiras nas mãos. Pensou em como a vida poderia ter seguido outro rumo se ela tivesse ignorado aquele impulso. Não ignorou. E tudo mudou. Algumas histórias não são grandiosas porque não têm dor. São grandiosas porque alguém escolheu amar apesar dela. Jéssica deitou devagar com o coração tranquilo. Sabia que não tinha controlado o futuro. Só tinha feito o possível no presente, e isso bastou para atravessar gerações. Se alguém um dia perguntasse quem ela foi, a resposta seria simples. Ela foi quem ficou. Quando ninguém mais ficou. E talvez seja isso que a vida espera da gente no fim, não grandes feitos, mas pequenos gestos que mudam tudo. E você? Se tivesse a chance de escolher hoje, ficaria: "Eu não fui perfeita. Eu só estive presente." Essa foi a última frase que Jéssica escreveu num caderno simples guardado na gaveta da sala. Ninguém leu naquele dia. A vida seguiu como sempre seguiu, com netos correndo pela casa, almoço em família, risadas altas demais e amor espalhado pelos cantos. Jéssica partiu como viveu, em silêncio, sem alarde. Mas deixou algo que não se apaga. Presença. Nos filhos que escolheu. Nos netos que cresceram seguros. Nas histórias contadas antes de dormir. Nos valores que atravessaram gerações. No velório, alguém comentou: "Que mulher incrível!" Lucas respondeu baixinho. Ela não queria ser incrível. Só não quis ir embora. E era verdade. Nada naquela história foi fácil.
Teve abandono, medo, fome, noites longas e decisões sem garantia nenhuma de dar certo. Mas teve algo mais forte que tudo isso, alguém que ficou quando era mais fácil desistir. Essa história nos lembra que amor não é discurso, é atitude diária. Não é sobre sangue, não é sobre obrigação, é sobre escolha. Às vezes mudar uma vida, ou várias, começa com um gesto simples, ouvir o choro, estender o colo, dizer eu fico. E esse tipo de amor deixa marcas que nem o tempo consegue apagar. Jéssica não salvou o mundo, mas salvou uma família inteira. E isso já é grande demais. E você? O que faria no lugar dela? Quem escolheu ficar na sua história? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração, emocionam de verdade e lembram a gente do que realmente importa.